Bem, meu nome é Joelito da Silva e eu irei falar sobre a secagem da solução de maltodextrina em spray dry a vácuo. Bem, a maltodextrina trata-se de um carboidrato produzido a partir da quebra parcial das hidrólise do amido proveniente principalmente do milho, mas também pode ser obtido através de outros vegetais como arroz, batata, mandioca. O resultado é um pó branco adocicado muito utilizado na indústria de alimentos para acrescentar doçor e viscosidade em diversos produtos, como produtos lácteos, embutidos, refrigerantes, pães. Podemos ver aqui nessa imagem ao lado a maltodextrina, o pó. Mas foi no meio esportivo que a maltodextrina ficou famosa por ser uma opção prática e rápida de obter glicose, no caso combustível, para atividade física. Por isso, essa substância ela passou a ser comercializada como suplemento energético, como podemos ver nessa imagem logo abaixo. Bem, a secagem por pulverização, no caso um spray dry, um geral, é usada na produção de uma ampla variedade de bens de consumo, desde os alimentos que ingerimos até os medicamentos que nos mantêm seguros e saudáveis. E é usada na indústria de alimentos, por exemplo, para secar uma alimentação líquida em um produto seco, no caso um pó. E o processo ele começa quando uma solução de alimentação, caso líquida, ela passa através de um bico especial chamado atomizador. E esse atomizador ele dispersa esse fluxo líquido em uma névoa de gotículas, uma névoa muito fina de gotículas, o que irá facilitar o processo de secagem. Conforme a alimentação dessa, dessa solução líquida é dispersa na câmara de secagem, essa câmara aqui, essas gotículas elas secam rapidamente, ou seja, o líquido rapidamente evapora. E as partículas secas elas caem através dessa câmara de secagem para uma posterior coleta. Bom, agora o princípio de operação de um VSD, de um spray dry a vácuo, ele pode ser subdividido em 3 etapas. E essas etapas ocorrem dentro da câmara de secagem, aqui dentro dessa câmara de secagem. A primeira delas é o contato, que ocorre quando a solução de alimentação, essa solução aqui de alimentação, ela entra em contato com o ar de atomização, ou seja, a solução de alimentação e o ar de atomização, eles entram em contato no bico atomizador. Bem, eles entram num fluxo concorrente. Bom, a segunda etapa, chamada de expansão, ela ocorre quando as gotículas provenientes da alimentação que são dispersas, elas são expostas a uma baixa pressão dentro dessa câmara aqui de secagem. Veja que a diferença entre um processo do spray dry convencional e um spray dry a vácuo é que no spray dry convencional a câmara de secagem, as gotículas elas são secas por uma vazão de ar quente, enquanto que no spray dry a vácuo o único ar que flui dentro dessa câmara aqui é o ar comprimido, ou também chamado de ar de atomização. Essa é a diferença entre os dois processos. Bom, e a última etapa é a etapa de evaporação, que é a remoção da água presente nessas gotículas. Bem, com relação ao design experimental, um equipamento modelo VSD spray dry a vácuo, ele consiste em uma sequência de bombas a vácuo ligadas a um ciclone que irá promover uma baixa pressão. Um atomizador ele fica localizado no topo da câmara de secagem, e por esse atomizador irá passar a solução de alimentação e o ar de atomização, que nesse caso é o ar comprimido. Nesse sistema aqui, no sistema de instrumentação foram utilizados sensores de temperatura, como também sensores de pressão para monitorar o nível de vácuo. Bom, e uma solução de 40% de peso de maltodextrina foi preparada, e a atomização da solução ela foi realizada por essa bomba peristáltica, ou seja, essa bomba foi responsável por transportar essa solução líquida até o atomizador. Foi utilizada uma determinada vazão do ar de atomização, o ar comprimido, com uma determinada pressão e determinada
em uma determinada temperatura, e em seguida foi utilizada uma vazão de 0,008 gramas por segundo de maltodextrina. E a mesma solução ela foi seca em spray dry convencional a fim de comparar as partículas em ambas as técnicas. Bem, os parâmetros analisados foram o conteúdo de umidade de água e a atividade de água, onde o teor de umidade do pó foi determinado através da gravimetria. A atividade de água foi medida através de um analisador. Foi também utilizada a microscopia de varredura eletrônica a 100 para obter micrografias, ou seja, imagens para comparar ambas as partículas. A distribuição do tamanho e o diâmetro médio das partículas foram determinadas por técnicas de espalhamento de luz usando difração laser. A molhabilidade, que na verdade é o tempo necessário para a água embeber as partículas até elas sedimentares, onde foi amostras de cada pó, aproximadamente 1 grama, cada foram espalhadas na superfície de um copo contendo 100 ml de água destilada a temperatura ambiente e sem agitação, a fim de determinar a molhabilidade. Com relação à densidade aparente, foi determinada o volume medido ocupado por 2 gramas de amostra em um tubo de vidro com graduação de 50 ml. Bem, a secagem em um secador VSD Spray Dry a vácuo é uma tecnologia cara e no presente trabalho foi usada uma abordagem em escala grosseira para desenvolver um modelo matemático baseado no balanço de energia e no balanço geral de energia e de massa. E esse modelo foi validado através da secagem da solução de maltodextrina. Bom, o balanço geral de massa para um VSD pode ser descrito como a massa acumulada no sistema ao longo do tempo, que é igual ao somatório dos fluxos de massa na entrada menos o somatório dos fluxos de massa na saída. Como não ocorre nenhuma reação química no material, a massa de produto acumulada fora do volume de controle, no caso o volume de controle na câmara de secagem, foi considerado significante. Assim, o balanço geral de massa para o VSD pode ser descrito como: temos aqui o fluxo de massa na entrada, com o fluxo de massa no caso da alimentação e no caso do ar de atonização, e na saída temos o fluxo do produto, de massa do produto e do ar. Bem, dentro da câmara, o meio consiste em três fases: sólido, líquido e gás. E o fluxo, aí que no caso é o fluxo do ar de atonização na entrada, ele é constituído por vapor d'água e ar seco. E os fluxos de ar seco na entrada e na saída do secador eles são exatamente os mesmos. Então, o balanço de massa para o componente em base úmida pode ser descrito como: bom, agora temos os fluxos na entrada, onde temos o fluxo de massa no caso da alimentação, sua respectiva fração da massa de água, e aqui também o fluxo de massa no caso do ar de atonização na entrada e sua respectiva umidade absoluta. E aqui ao lado temos uma tabela com as seguintes nomenclaturas e os seguintes símbolos aqui referidos. Bem, para os componentes sólidos temos essa expressão aqui: fluxo de massa na entrada, 1 menos a fração da massa de água. Bem, o balanço de energia. O balanço geral de energia no VSD pode ser obtido por um equilíbrio de entalpia em cada fluxo no controle de volume. Dessa forma, o balanço de energia torna-se... Bom, temos aqui no fluxo de entrada o fluxo da massa da seleção de alimentação, sua respectiva entalpia, e aqui na saída também temos o fluxo de massa do produto, suas respectivas entalpias, e aqui para o ar na saída, onde temos o fluxo e a entalpia. E aqui temos uma tabela representando os símbolos. No entanto, esse processo ele pode não ser completamente adiabático, podendo ter alguma troca de calor entre o sistema e sua vizinhança. E um termo para perdas ou ganho de entalpia é, portanto, inserido na equação de equilíbrio. O ganho ocorre se a temperatura dentro da câmara for muito baixa, resultando em um fluxo de calor do ambiente para a câmara. E assim, a expressão torna-se a seguinte. Na verdade, é a mesma expressão do slide anterior, só que com esse adicional aqui, com esse Q. Como eu falei, esse Q ele é a energia fornecida da câmara de secagem. Bem, todos os valores dos fluxos de entrada e saída na câmara de secagem exigida pelo balanço de massa foram experimentalmente determinados, e esses valores eles são apresentados na tabela 1. Temos aqui a caracterização dos fluxos tanto de entrada quanto de saída. Na entrada temos o fluxo da alimentação, o fluxo do ar de atonização,
E os parâmetros temos a vazão máxima, fração da massa de água e umidade absoluta, no caso para o ar de entrada e o ar de saída. E na vazão máxima temos aqui da solução de alimentação, a maltodextrina, o fluxo de 0,008 gramas por segundo, e do ar temos 0,359. Então, e para os respectivos produto e ar seco na saída. Bom, o balanço energético desenvolvido ele considera que uma parte do calor necessário para evaporar a água é fornecido pelo ambiente, e os parâmetros usados e os resultados desse balanço de energia eles podem ser vistos na tabela 2. Na tabela 2 temos aqui os parâmetros do balanço de energia, tanto no fluxo de entrada quanto no fluxo de saída, e suas respectivas entalpias e respectivas temperaturas. Aqui podemos ver que a temperatura do ar de atomização na entrada é de 26,9 graus centígrados. Bem, o processo de secagem normalmente ele envolve um processo de secagem convencional, normalmente ele envolve altas temperaturas, me desculpem, e o que provoca mudanças sensoriais e nutricionais em diversos produtos alimentícios. Bem, e nesse slide podemos ver aqui nessa figura 4 as micrografias obtidas através da microscopia de varredura eletrônica, tanto para as partículas obtidas no spray dry e no spray dry a vácuo. E o pó obtido no VSD é aparentemente mais poroso quando comparado ao pó obtido no spray dry convencional. Isso acontece porque, no caso da secagem do spray dry, altas pressões geradas dentro da câmara de secagem fazem com que essas partículas elas inflem, resultando significativamente em superfícies lisas e porosas. E no VSD elas apresentam esse caráter mais poroso, mais murcho, visto que o vapor de água é liberado de maneira mais uniforme, devido ao fato de que na secagem a vácuo são formadas canais porosos, o que facilita a eliminação desse vapor de água. Sendo assim, as partículas obtidas no VSD elas vão apresentar essa estrutura mais rugosa, mais porosa. Bom, e na figura 5, nós podemos ver a distribuição do tamanho das partículas obtidas no spray dry, que é essa linha vermelha, e no spray dry a vácuo, que é essa linha azul. Bom, em princípio, o diâmetro médio das partículas produzidas por atomização, ela depende do atomizador. No entanto, o mesmo atomizador ele foi usado e as partículas produzidas no VSD elas foram maiores, ou seja, o diâmetro médio foi maior das partículas obtidas no VSD se comparadas com as partículas obtidas no spray dry no VSD. Só que, entretanto, nesse primeiro pico aqui, podemos ver que as partículas aqui do spray dry convencional são maiores. Essa diferença se dá devido à alteração morfológica, como eu falei anteriormente. Bom, e os resultados do teor de umidade, atividade de água, molhabilidade, densidade aparente e diâmetro médio obtido para as partículas produzidas no VSD e VSD são mostradas na tabela 3. Temos aqui o equipamento spray dry e o spray dry a vácuo. Temos aqui, como eu falei, teor de umidade, atividade de água, molhabilidade, densidade aparente e diâmetro médio. Bom, as partículas obtidas por VSD elas foram significativamente diferentes das obtidas no spray dry a vácuo no VSD. Bom, a molhabilidade das partículas no VSD foi aproximadamente 7 vezes, podemos ver aqui na molhabilidade, que a molhabilidade no spray dry a vácuo foi aproximadamente 7 vezes menor do que as obtidas no spray dry. Isso provavelmente está relacionado à estrutura porosa que é formada nas partículas e que pode ser representadas por sua densidade aparente maior, ou seja, a densidade aparente das partículas obtidas no VSD é maior, o que pode ocasionar que resultar na sua molhabilidade menor. Bom, com relação à conclusão, no caso dos pesquisadores, que um spray dry convencional ele foi adaptado para funcionar sob vácuo e foi avaliado pela secagem das gotículas atomizadas. E foi adotado um modelo matemático para contabilizar tanto o balanço de energia quanto o balanço de massa do sistema. E esse modelo foi validado com dados de pressões e temperaturas de período online.
e os resultados mostram que o modelo matemático proposto ele representa bem o processo. As características do pó de ambos os processos, tanto no spray dry quanto no spray dry a vácuo, elas são diferentes. E as partículas de ABS demonstram um aspecto poroso, contribuindo para sua molhabilidade. Agora eu vou dar o meu parecer com relação ao trabalho. Bom, após estudar esse trabalho, eu pude concluir que a tecnologia, o spray dry a vácuo é uma tecnologia de secagem em desenvolvimento. É uma tecnologia clara, deixando claro, mas é uma tecnologia que combina as vantagens da atomização, o que proporciona um aumento da área da superfície de troca de calor, e com a estratégia da liofilização, ou seja, a redução da pressão na câmara de secagem e que consequentemente diminui a temperatura de evaporação da água. E essa combinação de fatores permite o processamento de produtos sensíveis em um tempo reduzido, se comparado com o processo de liofilização, por exemplo, e sob condições que minimizam a degradação do produto. Bom, é isso. Gostaria de agradecer.